Eu tenho a imensa satisfação de, no projeto Memória da Faculdade de Direito da USP, com a Fundação Arcadas, receber hoje para uma entrevista, para fazer o registro do testemunho, da sua importante vivência aqui na Faculdade de Direito, com muita alegria, nossa querida professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, professora de Teoria Geral do Estado, hoje professora sênior, e que tem uma vasta folha de serviços para a faculdade, para o ensino jurídico, e vai nos dar a alegria dessa conversa no dia de hoje. Professora, seja muito bem-vinda, uma alegria estar aqui com a senhora. Pois não, Maria Paula, muito obrigada, eu estou muito contente e emocionada, até conversei com a Maria Paula para que ela não me trate como senhora, não é? Me trate aí com toda a naturalidade que a nossa amizade permite, porque eu conheço a Maria Paula desde, acho que, da adolescência. Verdade. Né? E tenho por ela muito carinho, fiquei muito contente em saber que ela ia ser a entrevistadora aqui. Muito obrigada, professora, sempre muito gentil. Então, eu acho que quem nos assiste quer saber da sua chegada, como é que foi sua vida de estudante, como é que foi sua chegada na faculdade, os primeiros tempos, nos dá tanto a sua vista pessoal como o contexto, como é que era a faculdade naquele período. Era um período difícil, né? Porque ainda vivíamos o contexto de uma ditadura militar. Então, as relações aqui na Faculdade de Direito eram muito tumultuadas por agentes do próprio governo, né? Passamos por essa fase. E quem eram os nossos heróis? Eram justamente as lideranças estudantis, algumas vinham de liderança de movimentos de trabalhadores também, eram justamente as lideranças que enfrentavam, né, o despotismo, né, do governo militar. A primeira vez que eu passei no Largo São Francisco foi com as minhas tias, íamos a uma reunião da Teologia da Libertação, minhas tias eram da Juventude Operária Católica, passamos aqui no Largo para ir à Igreja São Francisco e havia uma comoção, uma manifestação pública de alunos. E ainda disse para as minhas tias, nossa, eles não têm medo da polícia, do governo militar? E aí elas foram me esclarecendo, né? Se não, né, nós ainda podemos ter algumas reuniões, nós nos manifestamos justamente, né, porque há essas lideranças que enfrentam realidade. Então, o ensino, né, era muito influenciado, é lógico, né, por estas situações. Mas eu fui também servidora da Universidade de São Paulo. Eu fui secretária do Departamento de Direito Civil e me lembro do professor Dalmo Dallari chegando no departamento e me dizendo, olha, tem uma vaga no Departamento de Direito do Estado. Aí eu corri aí a diretoria e tal e disse que preferiria, se era possível, ser transferida para o Departamento de Direito do Estado. Então, eu fui professora do Departamento de Direito do Estado, mas antes, durante 14 anos, eu fui secretária do Departamento de Direito do Estado. Em que ano foi isso, professora? Que ano foi seu ingresso? Pois não. O ingresso na docência é 1985, como professora contratada, né? Mas antes disso, 85, aí no final da década de 70 é que eu prestei um concurso para ser escriturária da Universidade de São Paulo. E aí fui secretária no Instituto Oceanográfico, né, na oceanografia biológica, que para mim tudo era muito interessante, pela idade e pelo novo ambiente que eu estava sendo inserida. Depois, né, com a transferência do Instituto Oceanográfico enquanto servidora da universidade para a Faculdade de Direito, foi muito importante, porque eu trabalhava de dia, eu sempre fui do curso noturno.
Eu trabalhava durante o dia e estudava no curso noturno. Estava vendo ali a lista, não é? Ali dos professores que foram diretores da Faculdade de Direito. O professor Braz Arruda é o ex-diretor, né, da Faculdade de Direito, e houve quem contestasse, e ele foi muito firme, né? Então, já há décadas já havia o curso noturno quando, né, eu ingressei. E foi muito importante, porque a minha origem é de uma família de trabalhadores. Meu pai metalúrgico, minha mãe tecelã. E eles já se conheceram na Juventude Operária Católica. Então, eles sempre foram sindicalizados. Essa questão tão grave na nossa sociedade de democracia racial, que é um mito, etc., na minha casa nunca existiu. Essas questões sempre foram muito discutidas, né? Porque meus pais eram pessoas esclarecidas quanto à importância do trabalhador nessa relação social do trabalho, etc. Deixa eu perguntar, e como é que foi a escolha pelo direito? Por que a senhora foi fazer o direito? Você foi fazer direito? Eu acho que sou talvez a última geração das escolas públicas de qualidade, porque infelizmente, né, foi a ditadura que exigiu, né, que fosse aplicado o método McUsaid, imposto pelos Estados Unidos da América a todos os governos da América Latina, aqui da América do Sul, e esse método prejudicou muito a escola pública brasileira. Ela já foi de boa qualidade, tanto que quando eu prestei vestibular, eu passei no curso de Direito e História, que eram duas áreas que eu, né, já gostava, me interessava, e na escola pública, no hoje chamado ensino médio, já se incentivava os alunos para a Universidade de São Paulo. Haviam poucas universidades privadas, mas principalmente a Universidade de São Paulo havia esse incentivo. Então, ao ser aprovada em História e Direito, e naquela época se podia fazer, né, duas graduações ao mesmo tempo, eu fiquei matriculada nas duas escolas e durante 3 anos fiz o curso de História à tarde e o curso de Direito à noite. Foi quando eu comecei a trabalhar, etc. Aí eu tive que fazer uma opção e pensei muito, né? Então havia, né, um glamour em torno do curso de Direito, com a possibilidade de se fazer justiça, de se estar trabalhando, atuando pela justiça. Então isso me animou muito pelo curso de Direito. E também o fato de eu ter conhecido também aqui na Faculdade de Direito, logo no primeiro ano do curso, o professor Dalmo de Abreu Dallari. O senhor, seu pai, me incentivou muito, né, a prosseguir nos estudos, me animou muito para os estudos de um direito público, estrito sensu, principalmente uma teoria que fosse crítica política de direitos humanos. Que bom, isso nos dá, acho que a oportunidade de falar, e para quem nos assiste, conhecer um pouco melhor essa trajetória, porque hoje é mais ou menos natural entender o movimento negro, sim, entender a crítica à democracia racial, sim, mas eu acho que no momento em que você ingressou, nós estávamos em pleno vigor da ideia da democracia racial. Era outro movimento negro. E eu estou lembrando, os alunos estão lendo agora um artigo importante que você publicou na revista da Faculdade de Direito em 88, sobre o negro no direito brasileiro. Sim. E mostrando isso, como é que ali não se fala exatamente que a democracia racial é um mito, mas acho que contestando essa ideia. Há muitos mitos, um deles. E a justiça, ela dizia, não tem racismo no Brasil. Então eu queria ouvir a sua trajetória, o antes e depois, né? Hoje uma figura consagrada, mas quando você entrou era minoria e nada disso era natural. Como é que foi essa passagem?
os movimentos negros, né, têm uma história que eu tenho buscado conversar sempre com os alunos, que advém sempre de uma luta, que foram as insurreições de formação de quilombos, isso foi quase 400 anos. Mas e depois, né? Então, para essa família negra cidadã, né, já é quase século XX, o que nós vamos ter é um movimento negro bastante ativo e voltado para a luta contra a discriminação no mercado de trabalho. Então, já na minha dissertação de mestrado, sob orientação do professor Dallari lá, nos finais da década de 80 do século XX, já me deparei com uma legislação imigratória manifestamente racista, né? Então, na época monárquica, expressamente se dizia, né, que o Brasil precisava de gentes brancas, né, nessa imigração que veio da Europa. Depois, né, já na época da República, nós vamos ver, na época da política, né, do Getúlio Vargas, também na política imigratória, a exigência de que esse imigrante tivesse uma ascendência europeia, né? Então, o direito brasileiro já foi manifestamente racista. E o movimento negro teve que conviver e enfrentar tudo isso, mas ele também mudou, ele também cresceu. Os movimentos sociais cresceram muito. A minha tia paterna, Ana Florência Romão, hoje dá nome a uma escola municipal, uma escola pública municipal na zona leste de São Paulo, na Vila Eutália, porque ela foi presidente nacional da Juventude Operária Católica. Viajou por alguns países, sobretudo da Europa, discutindo, né, a doutrina social da igreja e a importância, claro, do trabalhador, etc. Então, nós, pela minha idade, né, nós fomos educados buscando imitar uma pequena burguesia branca ou aquilo que se considerava bom para, né, as famílias e a sociedade, né? Então, valores pequenos burgueses estavam muito presentes nas famílias negras, sobretudo em cidades como São Paulo, né, Jundiaí, que era a cidade da minha mãe, e algumas grandes cidades aí importantes e tal. Mas tivemos uma espécie de inimigo comum que foi a ditadura militar. Os movimentos sociais cresceram e se desenvolveram quando se uniram para organizar passeatas, para escrever manifestos, para amplíssimas discussões, né, contra a ditadura. E aí todos cresceram. O movimento negro também cresceu. Não que antes o movimento negro não fosse integrado, por exemplo, por socialistas, como Correia Leite, temos a obra, né? Aí fala o companheiro Correia Leite, essa obra contra a saga desse socialista, né, negro, um trabalhador e tal. Não que antes não houvesse um ou outro, mas o movimento negro enfrentou e começou a criticar o movimento, né, o sistema socioeconômico capitalista após essas, né, atuações conjuntas e muitas reuniões com os demais movimentos sociais. Os movimentos dos trabalhadores, por exemplo, não discutiam questão de gênero e nem a discriminação racial, porque seguindo, né, uma determinada linha ideológica, dizia-se que esses movimentos iriam dividir os trabalhadores. Então, né, isso meus pais sempre relatavam, sim, que não podia discutir qualquer outro assunto, etc. O movimento das mulheres não era exatamente feminista, porque praticamente colocava as mulheres contra os homens e etc. Então todos cresceram muito, ampliaram uma visão social a partir desses encontros, né,
para discutir governo, etc. Então, hoje nós temos, por exemplo, o movimento negro unificado, presente em quase todas as cidades brasileiras, mas ele carrega uma bandeira, né? Já expressando os negros brasileiros como na classe dos trabalhadores e com uma visão, né, crítica sobre o sistema socioeconômico adotado, né? E também nós vamos encontrar, mais na atualidade, uma intelectualidade negra no movimento negro. Então não é uma intelectualidade que vai ter um comportamento diferenciado, não. Ele se integra no movimento social e discute todas as questões, né? Agora eu vou puxar um pouco a história pessoal e a faculdade daquele período. É comum quem passa pela faculdade mantém algumas amizades, né? Amizades muitas antigas do tempo da graduação. No seu caso, isso aconteceu? Aconteceu sim, eu sou da turma de 72, já fizemos 50 anos de formados, mas, né, temos periodicamente encontros. Hoje usamos o WhatsApp para essas comunicações, mas mesmo antes, a minha turma de 72 era uma turma assim unida, né? E também como outras turmas que passaram aqui pela Faculdade de Direito, também nos reunimos para reformas necessárias das classes, das salas de aula e outras aqui, né? A sua turma reformou alguma sala? Sua turma reformou? Que eu saiba, é justamente a sala Luiz Gama. Que maravilha. Então, que tá em reforma a minha agora, está né? terminando, né? Que ótimo. Vai terminar agora em novembro. Então, e outras turmas reformaram, cuidaram de outras salas e espaços aqui da Faculdade de Direito. E daí nós temos a Associação dos Antigos Alunos. A Faculdade de Direito não tem ex-alunos, tem antigos alunos, isso mesmo. Se faz muita questão de dizer, e eu me sinto muito integrada, né? E com saudades, né, do Antônio Gouveia, presidente do Centro Acadêmico, muito ativo na minha época, que já faleceu, né? Mas temos o Roberto Maluf, que encontrei no conselho da Fundação Padre Anchieta. Roberto Maluf era um dos heróis da minha juventude, porque presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto.